Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, equipe espiritual que nos acompanha, agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais uma vivência. Agradecemos por estarmos aqui, nesta reunião, neste Evangelho de luz, de paz, que nos abençoa, que nos acolhe, que nos ampara sempre que necessário, para que façamos essa reflexão, tenhamos esse pensamento positivo, construtivo, instrutivo, que possamos colocar em prática todos os ensinamentos, tudo que nos for passado nestas leituras, para que coloquemos o nosso espírito em trabalho do bem, na paz, no amor. Fique conosco não só por hoje, mas sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, dando continuidade, gente, à realização do Evangelho, vamos começar com o nosso livro de harmonização. Estamos no livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 49, item 49, ou lição 49, Caridade e Riqueza. Ele começa assim: pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras. Isso foi dito por Paulo na carta a Efésios, capítulo 2, versículo 10. Se acreditas que apenas o ouro é base correntia da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça, descerrando o próprio coração, ei-lo a espalhar os bens imarcessíveis do Espírito. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos, acentuou a alegria nas bodas singelas de Caná. Ensinou aos discípulos a verdade sem afetação. Deu assistência aos enfermos. Forneceu coragem aos desalentos. Ministrou consolação aos aflitos. Imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. Acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu. Envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas. Cerrou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro. Endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor. Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Não aguarde sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável, na fonte do coração, e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humildade, da humanidade. Da humildade e da humanidade, né? Gente, esse texto eu achei interessantíssimo, porque ele começa falando do ouro, né? Que é uma coisa tão material a todos nós, né? Essa questão do ouro, da riqueza, né? Do poder, do dinheiro. Tão, assim, comum a gente ver no nosso dia a dia, no nosso mundo material. E ele vai construindo. Eu acho interessante porque nesse livro ele vai construindo, ele pega umas temáticas e ele vai desenvolvendo. Então essa mensagem tem muito a ver com a mensagem do Evangelho de ontem, digamos assim, é no mesmo âmbito, né, no mesmo momento, mas ele fala justamente que nós podemos fazer a caridade com aquilo que nós temos dentro de nós. Cada um de nós tem a possibilidade, tem o poder de ser caridoso para com o próximo, para com o semelhante, para com o outro. Basta
que façamos o bem, que coloquemos esse bem em prática, coloquemos esse bem que nós temos dentro de nós para o outro, para servir o outro, para fazer o bem ao outro, né? Acho que essa é a grande mensagem que ele coloca. Só que aí que tá. Para a gente fazer esse bem, a gente tem que ter esse bem dentro da gente. Será que nós estamos desenvolvendo, né, todas essas características, essas qualidades, essas situações dentro de nós? Aí sim cabe uma reflexão para a gente ver o que nos falta ainda em termos de virtudes, como a gente costuma falar aqui dentro da doutrina, para a gente se desenvolver, para a gente melhorar, para a gente ter realmente um tesouro para oferecer para o outro. Esse tesouro precisa estar dentro de nós. Ou, claro, a gente vai... porque aí tem um outro caminho, né? A gente pode começar a ir oferecendo e aí começar a desenvolver esse tesouro também dentro da gente. Mas precisamos desse primeiro passo. Então, quando ele nos coloca aqui no final da importância dessa prática no bem, no amor, na caridade, a partir dessas ações que o Emmanuel sugere pra gente, isso nos bate como uma responsabilidade de que nós devemos ter essas virtudes, né, ter essas possibilidades dentro de nós, para que a gente possa distribuir para o nosso semelhante, para o nosso próximo, para o outro. E isso sim é o nosso trabalho. O nosso trabalho no bem, na paz, no amor e na caridade, é nisso que fica, né? É nesse aspecto. E aí é isso, gente, tá? Basicamente, a mensagem fala sobre isso. Partindo para o Evangelho, então nós estamos aqui no Bem-aventurados os pobres de espírito, capítulo 7, item 10, né? Finalizando aqui aquela outra parte. Então, o item 10 fala o seguinte, gente. Deus, dir-se-á, não poderia atingi-los pessoalmente, com sinais manifestos, em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar? Sem dúvida, ele poderia, mas então onde estaria o seu mérito? E, aliás, de que isso serviria? Não são vistos todos os dias negarem-se à evidência e mesmo dizerem: se eu visse não creria, porque sei que é impossível? Se eles se recusam em reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é a catarata que obscurece a vista. De que serve apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal, e como médico hábil corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois, seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja por sua própria vontade. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, lançar-se-ão por si mesmos nos seus braços, e como filho pródigo lhe pedirão perdão. Desculpa, lhe pedirão graça. Enfim, perdão, graça, tá mais ou menos... porque a gente deve muito mais agradecer, né? Claro, pedir perdão sempre, porque somos falhos, né? Somos seres ainda habitando num mundo de provas e expiações em que muitas vezes, quantas vezes, né, nós não cometemos equívocos, erramos e aí precisamos pedir perdão, mas a graça, né, agradecer, que a gente possa pedir graças, dar graças a Deus por esta vida, por esta possibilidade, né, graças a Jesus por este evangelho bendito, evangelho de luz, evangelho de paz, de amor, de sabedoria, de entendimento, que todos nós praticamos, convivemos e vemos a importância dele na nossa vida, na nossa existência, né? Quão importante é esse nosso evangelho. E aqui ele, continuando, né, fala da questão daqueles que não acreditam em Deus, né, da incredulidade, porque ele havia colocado, acredito que foi na mensagem de ontem ou antes de ontem,
dos pobres de espírito, né? Da importância desses pobres de espírito que primeiro percebem porque usam a ferramenta do amor, a ferramenta da caridade. E aí ele volta nessa mesma ideia, porque ele está continuando no mesmo texto, né? Falando que poderia, né? Ele poderia vir e fazer com que, né, todos acreditassem. Deus é todo poderoso, né? Ele não está dentro de tempo e espaço, mas se ele desejar, ele consegue interferir. E a questão maior não é nem essa. A questão é que, assim, como foi colocado, qual que é o mérito, né? Às vezes as pessoas elas se perguntam, nossa, mas nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, nós estamos sofrendo, nós estamos chorando, nós estamos lamentando. Será que não seria melhor a gente já ir para um mundo regenerado, né? Será que Deus não poderia permitir que a gente já fosse para um mundo feliz, para um mundo celeste? Claro, lógico que sim. Se ele é todo poderoso. Mas daí onde estaria o nosso mérito? Onde estaria a nossa aprendizagem? A gente precisa aprender. Se a gente está aqui é porque a gente não aprendeu ainda a amar, a partilhar, a fazer o bem de todas as formas que nós pudermos, para todas as pessoas que nós encontrarmos na nossa vida, a ter o amor assim na compreensão máxima. Nós ainda não temos essas possibilidades, né? Só seres realmente muito, muito, muito evoluídos, que são aqueles seres que geralmente estão aí na última encarnação aqui na Terra, que tem essas virtudes aí muito bem desenvolvidas. Mas nós ainda não. Então, sim, Deus poderia, mas Ele é um Deus amoroso, né? Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que nos criou simples e ignorantes espiritualmente, enquanto espíritos nós fomos individualizados ou criados, né, simples e ignorantes, enfim. E aí a partir disso é que nós vamos partilhar, nós vamos partir, né, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a nossa aprendizagem. Isso tudo parte de nós, parte da nossa vida, da nossa existência. Por mais difícil que pareça, por mais difícil que seja, somos nós que fazemos esse caminho, somos nós que fazemos esse trajeto. E Deus, Ele nos concede graças porque Ele sabe, né, que nós somos filhos, que por mais que erremos, né, por mais que a gente cometa um erro, uma gafe, né, um equívoco, por mais que a gente desobedeça as leis divinas, né, que a gente saia dessa lei divina e acabe praticando o desamor, né, o conflito, ou afetando uma situação ou outra, que por mais que isso aconteça, a gente, na verdade, está a caminho. Mesmo os espíritos mais endurecidos, embrutecidos, estão a caminho da evolução, do crescimento. Então que a gente possa refletir sobre isso. Acho que foi uma mensagem muito importante também, né? Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, equipe espiritual que nos acompanha, agradecemos e pedimos que essa equipe espiritual, que se faz presente agora, possa realizar a fluidificação das águas, as águas da caixa d'água, da tubulação, as águas desta casa, dos nossos corpos, porque sabemos que 70% do nosso corpo é formado por água. Nesse momento todas essas águas estão sendo limpas, higienizadas e fluidificadas, recebendo lenitivo, emplastro, remédio para a melhoria do nosso corpo físico e espiritual, que ao termos contato com essas águas, ao ingerirmos, cheirarmos, tocarmos, possamos, se assim for de nosso merecimento, receber a cura, receber a melhora, receber aquilo que nos for permitido. E agradecidos que estamos, vamos emanar um pouco dessa energia em forma de vibração, vibrando por todos os nossos irmãos que sofrem, do corpo físico, do corpo espiritual,
pela equipe espiritual, pela equipe hospitalar, pela equipe de saúde, por todos os profissionais de educação. Vamos vibrando por aqueles que infelizmente comprazem em fazer o mal. Vibremos por todas as crianças abandonadas, pelos nossos idosos também, soltos, perdidos. Vamos vibrando por todos os encarcerados. Vibremos pelos trabalhadores do bem, por aqueles espíritos encarnados com tarefas definidas. Também aproveitamos para vibrar pelos espíritos que estão desesperados e que tentam abreviar a vida. Vamos vibrando, emanando uma vibração especial para que a equipe espiritual direcione onde se fizer necessário. E assim, pedimos permissão para vibrarmos por nossos parentes, amigos, familiares, por nós mesmos. E agradecidos que estamos, mais uma vez elevamos o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, à equipe espiritual que nos acompanha. E agradecidos que estamos, vamos encerrando os trabalhos, nos comprometendo a estar aqui novamente no próximo Evangelho. Fique conosco, Pai amado, Mestre Jesus, não só por hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.